Ótimo. Então, muito bem-vindas. Estamos aqui nesse webinar de conexão científica e da formação sólida às terapias adjuvantes. Então, eu vou iniciar e logo em seguida a professora Flávia vai falar sobre o seu tema também. É um prazer estar aqui com vocês, nesse webinar. E o meu tema é esse: por que os cursos rápidos não formam especialistas em amamentação? E a resposta é simples, porque a amamentação é uma questão complexa. A gente precisa desnudar e ver além da superfície o que se passa em torno da amamentação, que é algo bastante complexo. E algo que a gente faz confusão e trata como sinônimo, mas não é. Então, existe o termo lactação, amamentação e aleitamento. Então, lactação é um fenômeno fisiológico, neuroendócrino, de produção e descida do leite pela puérpera, independente dela ter iniciado ou não a amamentação. É o resultado dos processos de mamogênese e lactogênese um e 2. E é um mecanismo universal, independente da vontade da mulher, dela adotar esse bebê ou não, dela querer amamentar ou não. A lactação ocorre com todas que ficaram grávidas. A amamentação já é um ato mais complexo. É o ato da pessoa dar o peito e o bebê mamar o peito. Não é um fenômeno instintivo ou inato na espécie humana, é uma habilidade sociocultural, psíquica, complexa e corresponde à lactogênese 3 ou galactopoiese. Depois, quando a gente estudar a psicofisiologia da lactação, a gente vai ver isso com calma. E aleitamento é compreendido como todas as formas do lactente receber leite humano ou leite materno, independente de estar sendo amamentado ou não. E também um movimento social de políticas públicas de fomento, de defesa e suporte à cultura da amamentação. Então, o termo aleitamento é muito mais abrangente do que amamentação e lactação. E o nosso curso não é só sobre manejo clínico da lactação, porque o manejo clínico é essa via um aqui, ó, condições físicas e psíquicas da mulher e do bebê. O manejo ampliado envolve a questão de gênero, de raças e etnias, de condições sociais, de culturas. Tudo isso impacta na decisão da mulher amamentar ou não. E eu queria mostrar para vocês é, temas que a gente vai abordar na nossa especialização. Quando tiver aqui um D, significa que isso vai virar uma disciplina, ou seja, é um conteúdo que vai ser dado. E queria mostrar esse trecho do vídeo do Chico Anísio que me causou bastante impacto. Eu de mim mamando uma negra e perguntei à minha mãe se isso tinha acontecido e ela falou que eu tinha 6 meses, que foi quando ela parou de me dar de mamar e contratou essa ama de leite para me dar de mamar. Aí depois eu perguntei ao meu psiquiatra se existia isso de lembrar de uma coisa que aconteceu quando eu tinha 6 meses. Ele falou, claro, há pessoas que lembram do próprio nascimento. Então, os 6 meses eu estou atrasado. É incrível, né? É incrível esse depoimento, que é um depoimento recente, dele ter sido amamentado por uma ama de leite negra contratada pela sua mãe. Na época da escravidão negra no Brasil, se comprava mulheres negras escravizadas ou se alugava
uma mulher nutriz escravizada para amamentar os filhos da nobreza. Então, esse é um tema que a gente vai ter que se aprofundar, amamentação e negritude, né? É muito chocante esse depoimento, né? Então, a amamentação não é um ato individual da mulher, do seu corpo e da sua alma, mas a mulher não amamenta sozinha. Ela precisa de apoio da comunidade, da sociedade. E amamentar é mais que fisiologia, é mais que biologia, né? E o leite humano também é um sistema vivo e complexo. E a gente vai estudar o leite humano, vai entender o que é o colostro, porque é o leite precoce, que é o leite da mãe do prematuro, o leite de transição, o leite maduro, o leite da prolactina, que a gente não pode chamar leite anterior, o leite do final da mamada ou posterior, que a gente não pode usar mais esse termo, é o leite da ocitocina. O leite varia de acordo com a idade do lactente, então há uma crononutrição também, porque o leite de manhã é diferente do leite noturno, da alimentação dessa lactante, do ambiente que essa nutriz está. Então a gente vai estudar isso. A professora Flávia, em seguida, vai falar do microbioma do leite humano. E até bem pouco tempo a gente achava que o leite materno era estéril. No entanto, esse microbioma é riquíssimo e importantíssimo por uma defesa imunológica contra infecções. E cada vez mais a gente descobre nutrientes e substâncias no leite humano, como, por exemplo, os microRNAs, que são sistemas de comunicação entre o corpo da lactante e do lactente. E nosso conhecimento sobre a grandiosidade desse fluido vital será sempre parcial e temporal, porque depende das nossas condições tecnológicas de estudar o leite humano, que tem cada dia avançado mais e por isso cada dia mais a gente descobre os benefícios do leite humano. E a gente percebe que é um líquido vivo. É chamado sangue branco porque tem linfócitos, macrófagos, monócitos, linfócitos T, eosinófilos, e cada um tem uma função imunológica. Por exemplo, produzindo as interleucinas, que são os fatores bioativos no leite humano. Então, a gente vai ter uma disciplina de imunologia e leite materno. E essa propriedade imunológica faz com que a gente utilize a tecnologia da colostroterapia, que é essencial para a nutrição e proteção do recém-nascido, principalmente o que está internado na UTI neonatal, evitando que ele tenha enterocolite necrosante, por exemplo, né? E isso é uma base do cuidado madre canguro, que fez 40 anos em 2019 e que felizmente hoje é reconhecido como uma inovação transformadora na assistência à saúde pela Organização Mundial de Saúde. Então, esse é um documento que a gente tem no nosso SlideShare, que vocês podem baixar, que é espetacular, né? A gente antigamente achava que o método canguru era para pobre, onde não tinha incubadora. E hoje em dia, os países desenvolvidos, com toda a sua tecnologia, também utiliza o contato pele a pele proporcionado pelo método canguru. O banco de leite humano é uma outra disciplina que a gente vai ter, porque a gente vai entender o funcionamento do banco de leite humano e como ele é útil, principalmente para os bebês de prematuros e baixo pesos que estão internados. E a gente vai entrar por questões polêmicas. Por exemplo, esse é um artigo sensacional que acaba de sair, é muito recente, é, que resume as atualizações das orientações dos Estados Unidos sobre o manejo de HIV durante a gravidez e alimentação infantil. Então, no Brasil, ainda é proibido as mães com HIV amamentar, mas
há mulheres com HIV indetectável, com supressão viral contínua, e elas não teriam direito de amamentar? Alguns colegas nossos, infectologistas, acompanham essas mães, e que conseguem amamentar apesar de ter HIV. Então, a política pública do Brasil precisa mudar para dar direito a essas mães que estão controladas de amamentar os seus bebês. E cada dia a gente descobre mais. Antigamente, a glândula de Montgomery, essas glândulas areolares, a gente pensava que só fabricavam uma substância, lubrificante para evitar a fissura. Hoje a gente sabe que ela exala compostos voláteis e esses compostos voláteis são sentidos, pelo recém-nascido, que conseguem abocanhar melhor o mamilo e a areola. E também há receptores táteis, que são os corpúsculos de Mesney, nas mãos dos recém-nascidos. E isso faz com que ele consiga amamentar. E isso parece que são sensores de precisão e há uma comunicação bioquímica entre lactante e lactente para que esse leite vá se modificando à medida que esse lactente vá crescendo. Então, isso está publicado no nosso site. E o nosso modelo assistencial tradicional não é efetivo. A gente foi formado nesse modelo, né? Onde, por exemplo, na maternidade, a obstetra, a enfermeira obstetra passava visita na puérpera e depois vinha a enfermeira neonatal, o pediatra, o neonatologista, passava visita ao bebê. E eles não eram atendidos diadigamente, ou seja, eles não atendiam a dupla amamentar, né? Então saiu esse artigo recente no Pediatra, está publicado no nosso site. A doutora Flávia fez uma amamentação científica sobre esse artigo, mostrando que aqui os profissionais de amamentação atendem a dupla amamentar. E isso é muito mais efetivo, muito mais afetivo, e isso tem um resultado muito melhor e menos depressão pós-parto, menos reinternação do bebê, mais amamentação. E a gente vai também rever técnicas específicas, né? Por exemplo, essa do amolecimento por pressão reversa, que a gente publicou recentemente no nosso site, né? Que pode, evitar fissuras e, e é muito bom para quando a mama está muito engurgitada, né? Ou com o ducto lactífero bloqueado. Tem outros temas que são imprescindíveis, por exemplo, a questão da anquiloglossia. Então, no nosso livro, a gente tem um capítulo que faz uma abordagem clínica sobre esse tema e tem um outro capítulo que faz uma abordagem sobre a ótica das políticas públicas. Então, a gente sempre vai ter esses temas sobre esses dois olhares, o da clínica e da saúde coletiva. E agora, muito recentemente, saiu esse artigo do Pediatrics, né, afirmando que a anquiloglossia, o freio lingual curto, não se associa à interrupção precoce da amamentação exclusiva. Então, a gente tem dado muita ênfase ao freio lingual, feito muitas frenectomias, e isso pode ser iatrogênico, né? Então, a gente vai discutir esse tema. E todos nós temos um papel a desempenhar para que a amamentação seja exclusiva, pelo menos os primeiros 6 meses de vida e continuada até 2 anos ou mais. Então, não só nós, profissionais de saúde, mas as mães, os pais, os familiares, os empregadores, os formuladores de política pública, os membros da comunidade. E, é, e políticas públicas são imprescindíveis para a amamentação, né? Essa é a pediatra Ana Carolina Lorga Salles, foi nossa aluna da turma de Piracicaba, e o TCC dela foi acolhimento à população LGBT, o aleitamento humano inclusivo.
né? Porque um homem trans, uma mulher trans também pode amamentar e a gente vai ver como isso é possível. Um outro tema que a gente não foi formado e que agora é imprescindível é como atender, dar assistência às lactantes PCDs, surdas, cegas, cadeirantes, com TEA. Então, a gente precisa estar capacitado para atender também essas mulheres. Esse é o tema da Semana Mundial de 2026, amamentação para um começo de vida sustentável, fortalecer o que funciona, e a gente vai ver depois quais as iniciativas que funcionam para que a amamentação seja realizada de uma forma ótima. Algo que que a gente vai ter que prestar atenção é na publicidade não ética das indústrias de alimentos infantis, de mamadeiras, bicos, chupetas, de fórmula principalmente. Então, a gente vai estudar o código e a NBCAL e somente o marketing digital que está chegando às muitas gestantes e recém-mães. E a OMS atualizou a meta global para o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Para 2025 era 50% e a gente não alcançou, era 70% até 2030, agora se reduziu a 60% de aleitamento materno exclusivo até 2030. E nós somos parte central dessa meta. A gente precisa estar capacitado para que mais mulheres sejam apoiadas para que consigam isso. Esse é um outro artigo muito interessante que está no nosso site. É, essa mãe de primeira viagem, cansada, fez uma startup que cultiva células mamárias humanas em laboratório numa plataforma. E essas células alveolares secretam leite, né? Então, talvez isso seja um futuro que pode acabar com a indústria de fórmulas infantis como a conhecemos. Mas essas células, então, não produzem o leite da ocitocina, porque elas não estouram, né? Mas isso é algo interessante, da tecnologia de ponta para onde vamos caminhar com o aleitamento. E a gente vai ver que o leite posterior do final da mamada é uma denominação equivocada, né? É, porque, por exemplo, se o neném chora, e nem sugou o peito, esse leite mais gorduroso é liberado pela ação da ocitocina. Então, o leite posterior pode vir antes do leite anterior, né? Então, por isso que essa denominação não é correta. Porque há dois reflexos neuroendócrinos, um de produção de leite, mediado pela prolactina, e outro da injeção láctea mediado pela ocitocina. Então, são dois reflexos que são independentes, não sequenciais e são complementares para que a amamentação ocorra de forma adequada. E a gente vai ver que o enfoque fonoaudiológico da odontologia e da fisioterapia mudou a abordagem no manejo clínico da lactação nos anos recentes. E a gente vai dar uma oportunidade da gente estudar um pouco o sistema estomatognático, o seu funcionamento e as suas intercorrências também. A gente vai ver que a amamentação bem-sucedida começa no parto humanizado. Então, a gente precisa entender que a gestação, o parto, o nascimento é um contínuo de atendimento, né? É, e por isso que a gente deve se aproximar da REUNA, da Rede de Humanização do Parto e Nascimento, para que a gente possibilite que todos os bebês tenham contato pele a pele porque isso é terapêutico. E a gente vai ver o efeito papai também. O homem também tem direito ao contato pele a pele, e isso aumenta a ocitocina em 176% na primeira hora. E acaba de ser aprovado no Senado Federal, agora, alguns minutos atrás, a licença maternidade, paternidade ampliada, que era de apenas 5 dias e agora vai chegar até 20 dias. Isso é uma grande vitória.
E a gente vai ver a importância da primeira hora de vida e como é uma hora mesmo. Esse é um estudo espetacular. Tem uma amamentação científica sobre isso, né, Flávia? E tem também no nosso livro, nesse capítulo, a Flávia escreveu sobre esses 9 momentos do recém-nascido, na primeira hora de vida, junto com o Ricardo Jones. Então, imprescindível essa hora dourada, esse contato pele a pele, que é diferente do contato pano a pano. Infelizmente, a gente ainda vê essa imagem do bebê todo enrolado como uma cesárea humanizada. Na verdade, isso é violência neonatal, porque eles não estão em contato pele a pele. Então, concluindo, é, e ainda que tivesse o dom de curar e conhecesse todas as técnicas de clínica da lactação, os mistérios de toda a ciência da amamentação, e não aplicasse a postura de aconselhamento, nada adiantaria. Então, não é uma questão técnica comum. A gente tem que aprender a escutar, acolher essa mulher. E convido todos a gente se encontrar no Enam, agora em Campo Grande, de 26 a 30 de abril. A doutora Flávia e eu estaremos lá conversando e discutindo uma série de temas. É o maior encontro brasileiro de aleitamento, é algo que vale a pena, acontece desde 1991 e vale a pena esse investimento. E a gente conta com vocês para que a gente é, estude aleitamento das bases científicas à prática clínica. Então, o que eu falei está no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso SlideShare, no nosso canal no YouTube e no livro Amamentação Bases Científicas. Passo a palavra para a professora Flávia Schaudauer, que vai falar sobre o que a ciência realmente diz sobre laser, probióticos, fotobiomodulação e terapias adjuvantes na amamentação. Obrigado. Boa noite, pessoal. Sempre, né? Muito bom ouvir o professor Marcos e todo o que ele tem aí nesses 40 anos, né, de proteção, promoção e apoio do aleitamento. E eu vou conversar um pouquinho com vocês agora de uma parte mais técnica, né? Isso eu acho que eu e o Prof. Marcos a gente se complementa. O que eu tenho de tecnicidade, ele tem, né, de nem sei qual seria a palavra, mas é um cacho perfeito. Eu vou estar compartilhando, assim, não é bem esse o título, mas a gente vai estar falando um pouquinho. Não sei se está aparecendo aí para vocês, se tem alguma faixa preta, alguma coisa. Ainda não. Agora sim. Isso. Tem alguma Tem, coisa bloqueando a. tem a fase que está diminuindo. Isso. É Isso. sempre, não sei por que o que que tem o meu Zoom que vou ocultar aqui o painel. Então, o professor Marcos trouxe muito nessa questão da amamentação como algo multifatorial, né? E trouxe algo bastante importante sobre a iatrogenia dentro do aleitamento, né? Nós saímos de uma parte de décadas atrás, né, do manejo clínico exclusivamente. Chegamos agora num momento de um excesso de indicações de frenotomia por alterações de mamada, que antigamente se resolvia de outra forma. Mas nós temos também outras tecnologias e terapias que vieram para casos específicos, para casos, né, onde há uma dificuldade de amamentação relacionada a algumas questões e que não deve ser utilizado para todas as pacientes. A gente precisa individualizar esse cuidado e essas terapias. Então, a nossa aula hoje vai ser sobre tecnologias e terapias no manejo das intercorrências da mama lactacional em relação diagnóstica e também de terapias complementares. Então, muito se sabe, né, sobre a grande questão da primeira e segunda semana do aleitamento materno, sobre o quanto a dor mamária causa desmame precoce, como a falta de manejo adequado, né, pode trazer um engurgitamento mamário patológico, ductos obstruídos, fissuras e até abscesso e mastite, né? Então,
é uma pequena parcela das mulheres que amamentam que vão ter essas intercorrências, porém, quando elas acontecem, são extremamente urgentes a resolução, porque a não resolução adequada dessas questões pode levar ao final de uma amamentação, ao final de um caminho que poderia ter sido bem sucedido se tivesse sido avaliado adequadamente e manejado adequadamente. E também nos últimos 15 anos houve muita mudança dentro da pesquisa da amamentação, trazendo para nós novos manejos em relação à obstrução de ducto, a fissuras, e vai sair cada vez mais, né? Porque hoje a amamentação é um campo dentro da ciência que antes não se tinha muitos dados científicos, mas o fato, né, da importância do amamentar ter caído, né, na cultura mundial, né, por causa dos benefícios para a mãe, para o bebê, para a saúde do planeta. Então, a tendência é que cada vez mais o que a gente sabe hoje, amanhã se modifique, e como profissionais a gente precisa estar sempre se atualizando. Então, por que que esse manejo precoce e adequado importa, né? As intercorrências aí da mama lactacional fazem parte de um contínuo inflamatório e que, se não for bem manejado, vai ter complicações, levando aí até casos mais graves, como o abscesso, que precisa de drenagem cirúrgica, ou até mesmo a mãe desistir de amamentar por questões emocionais, né? Quando eu faço um diagnóstico e um tratamento precoce adequado, eu reduzo a dor, então a chance de manter essa amamentação é maior. Eu evito complicações infecciosas e eu melhoro a experiência dessa lactante, fazendo com que ela deseje manter a amamentação. E dentro disso tudo, surgiram tecnologias no cuidado da mama lactacional que foram trazidas muito do cuidado puerperal, né? E do cuidado da oncologia e do cuidado de outras áreas e foram sendo adaptadas para serem utilizadas na amamentação. Hoje, junto com o manejo clínico e o aconselhamento, nós temos opções diagnósticas, né, como o ultrassom point of care, que tu poderia, naquela mama que está tendo engurgitamento, vermelhidão, avaliar se é uma mastite, se é uma mastite associada a um abscesso, se esse flegmão está relacionado a uma galactocele, isso na própria consulta de amamentação. Nós temos também tratamentos, né, que vêm como tecnologia do cuidado da mama lactacional. Antigamente, o cuidado das fissuras e das feridas, né, era feito através de cuidados, produtos e pessoas especialistas nessa área. Hoje nós temos a laser terapia de baixa intensidade, né, que dão um apoio muito grande para as fissuras superficiais e para quem faz o manejo de lesões de mama, assim como se tem o ultrassom terapêutico, que antigamente era muito usado para lesões na fisioterapia, que hoje tem sido usado em alguns casos para aliviar a dor, a inflamação. Muitas vezes a lactante que amamenta e tem uma doença reumatológica, algo naquele local que precisa ser aliviado. E também nós temos terapias integrativas relacionadas aí como a acupuntura, a acupressão, o cinésio taping. E tudo isso na internet é um grande mercado, né? No sentido assim, eu vou lá fazer um taping, eu vou lá fazer um laser. Será que a gente vai lá só fazer um laser? Então, isso pode me ajudar como consultora dentro do meu processo de avaliação e de plano de ação, com certeza. Mas será que só fazendo isso eu consigo resolver o problema da paciente? Sem fazer uma escutativa, sem entender o processo dessa família, sem fazer o manejo clínico. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, das opções diagnósticas, do tratamento físico, das terapias integrativas. E dentro desse cuidado, é importante a gente entender onde nós estamos, né? No processo de avaliação do cuidado desse binômio e dessa família.
Então, o ultrassom point of care, ele é chamado dessa forma porque ele não é um ultrassom que só faz o exame e leva para o outro médico. O próprio avaliador, o médico que está avaliando aquela paciente, já faz o ultrassom e já avalia se naquela mama tem um fator complicador e já toma uma conduta. Essa é a diferença daquele ultrassom que você vai lá no ultrassonografista, ele faz o ultrassom e depois manda o laudo para o médico. E o ultrassom, né, que não é point of care, ele é muito focado no rastreio diagnóstico do câncer de mama. Já o ultrassom point of care, ele é realizado ali para avaliação focal como uma complementação do exame físico, um aprofundamento para ter uma resolutividade imediata, né? Então, na literatura, a gente tem aí que os principais fatores, né, desse tipo de ferramenta de diagnóstico é identificar e confirmar esses abscessos mamários, avaliar a extensão da mastite, detectar os ductos obstruídos e guiar procedimentos de drenagem com segurança. Então, o ultrassom point of care é uma ferramenta diagnóstica, ela não vai ser relacionada ao manejo em si, mas ele nos ajuda a pensar no diagnóstico e como que eu vou fazer esse plano de ação. Ele é rápido, não é invasivo e dá uma maior segurança clínica para o caso dessa lactente que está tendo intercorrência na mão. Já a laser terapia, ela não é diagnóstica, ela é um tratamento físico, né? Tem ação aí na cicatrização, tem ação anti-inflamatória e regeneração tecidual. Nós temos uma série de estudos, né, no mundo sobre o benefício da fotobiomodulação, assim como a terapia PDT, né? E nós temos uma pesquisadora brasileira da Unifesp, doutora em enfermagem, né, Kelly Coca, que é pesquisadora reconhecida, né, dentro da amamentação do Brasil e do mundo, na sua pesquisa sobre lesões mamilares. E ela tem uma classificação muito importante. Ela é uma das professoras do nosso curso, onde ela classifica a lesão mamilar de uma forma que não é classificada em nenhum outro lugar, a não ser dentro da classificação da pesquisa dela e dos estudos, né, que ela faz. Então, a laser terapia, ela vem nos ajudar naquelas lesões dolorosas, em lesões de fissura. Também pode ajudar em alguns casos de mastite, abscesso, casos, né, aí que podem lançar a mão. Para isso, o profissional precisa ter um conhecimento e um treinamento adequado para aplicação, né? Não basta só ter o curso do vendedor de laser, né? Do distribuidor do aparelho. Não é só fazer também os protocolos que vêm junto com o aparelho. A gente precisa ter um raciocínio clínico sobre as lesões para ter uma eficácia adequada em relação a essa terapia. E aí vem surgindo o ultrassom terapêutico. Esse recurso terapêutico é da área da fisioterapia, utilizando aí ondas sonoras de alta frequência para promover efeitos mecânicos e térmicos, né, nos tecidos mamários. Não há um consenso sobre o uso ou não e onde a gente poderia utilizar, mas o protocolo da mastite, o espectro da mastite, o protocolo da BM36, ele traz que poderia se usar o ultrassom terapêutico em alguns casos e alguns tipos de mastite. Então, a indicação do ultrassom terapêutico seria mesmo a redução da inflamação causada pelo processo inflamatório no tecido mamário, e ele aumentaria a circulação sanguínea local, redução do edema e melhoria do fluxo e ejeção do leite em alguns estudos. Alguns estudos de baixa qualidade, que não nos dizem que toda e qualquer alteração mamária possa ser usado esse tipo de tratamento físico. Ele não tem a força de evidência que a laser terapia tem. Então, é um recurso que cita na literatura e eu trouxe aqui para vocês, mas ele tem baixa evidência científica de bons resultados em tecido mamário. Uma outra questão também que tem sido citada para tratamento de dor, engurgitamento e desconforto inflamatório é o TENS,
Também outro recurso analgésico não farmacológico, amplamente utilizado na fisioterapia, que é a estimulação elétrica transcutânea, que teria aí um potencial de alívio do desconforto materno. Mas quando a gente pensa nesse tratamento, a gente precisa voltar um pouquinho e tentar entender o que está causando a dor dessa mãe. Se for uma dor relacionada à mamada, PEG, posicionamento, ele vai resolver com manejo clínico. Agora, talvez, se essa mãe tem uma dor crônica, fibromialgia ou outras questões, talvez ela possa lançar mão dessa terapia, desse tratamento físico, para melhorar seu desconforto relacionado a uma outra doença que não da mama lactacional em si. Então, a gente precisa ter esse olhar também, que nem tudo que é usado em outras partes do corpo são necessariamente usadas na mama, porque o que causa, né, a grande maioria dos problemas da mama são relacionados a PEG posicionamento. Então, mas nós temos essa opção de recurso analgésico não farmacológico, principalmente naquelas mulheres que são alérgicas à medicação e que não toleram o uso de outras medicações ou que o uso da medicação como opioides é de risco para o bebê nessa lactação. Em relação às terapias integrativas, nós temos aí estudos que falam da acupuntura, né, uma terapia integrativa milenar aí baseada na estimulação de pontos específicos do corpo por meio de agulhas finas, promovendo equilíbrio energético e respostas fisiológicas benéficas. Então, a acupuntura poderia vir também para redução da dor, para melhorar a produção de leite e também efeito anti-inflamatório. Todos esses dados são dados citados em alguns estudos, mas também não num estudo, é um ensaio clínico randomizado, avaliando aí a, realmente a eficácia como terapia, né? Mas muitas mulheres, às vezes, têm uma baixa produção porque estão muito estressadas, porque estão com algum outro problema relacionado, lembrando, né, que tudo é multifatorial, e muitas vezes fazer acupuntura, fazer o relaxamento e ela se sentir melhor no geral, né, vai fazer com que isso promova uma melhor produção de leite. Então, a gente precisa de estudos melhores que digam se a produção de leite foi realmente pela acupuntura ou se foi pelo efeito benéfico que a acupuntura trouxe para a mãe, mas não a produção de leite direta. Então, essa é uma outra dificuldade que a gente tem no campo da amamentação, né? Os tipos de estudos que são feitos não são estudos que conseguem ser duplo cego, randomizado. Por quê? Porque a pessoa precisa ajudar na amamentação, a mãe precisa que o bebê mame. Então, tudo isso torna quase que inviável a realização de um estudo para aplicar uma terapêutica para saber o que funciona e o que não funciona, né? No caso da acupuntura, um grupo controle que faz a acupuntura e o outro que não faz, mas precisa ser no mesmo cenário. Mas como que a gente vai fazer o cegamento, né? A pessoa vai saber que não recebeu uma agulhada. Então, trazendo que a acupuntura é uma das terapias integrativas que pode ser utilizadas, né? Medicina chinesa usa muito, países asiáticos onde tem mais acesso, e também estados brasileiros como São Paulo, Santa Catarina usam muito a acupuntura. Já nós temos uma outra forma de terapia integrativa, a acupressão, que é a aplicação de pressão em alguns pontos sem o uso de agulha, né? Como vocês estão vendo nas fotos ali. Então, isso traz redução da dor mamária, melhora a circulação, estimula a produção, mas no mesmo sistema da acupuntura. Será que não foi o relaxamento, né? Como aquela comida afetiva que o leite desce? Será que não foi isso que melhorou, né? A melhora da saúde mental e saúde física como um todo, fazendo melhoria também da redução da dor e do estímulo da produção. Algo também, né, que grita aí e tem curso Brasil afora, que é o taping, né? O nome correto é cinésio taping. Então, é a técnica que utiliza fitas elásticas terapêuticas adesivas sobre a pele, modulando tecidos, né? Principalmente o sistema linfático e neurosensorial. Então, a gente vê muito a fonoterapia utilizar bebês prematuros, bebês com síndrome de Down, em regiões, né, ao redor da boca, para fazer um melhor vácuo. A gente já vê o uso na mama, né, mamas muito gigantes, muito edemaciadas,
também fazer o uso da cinésio taping para melhorar o edema mamário. Então, o cinésio tape tem sido usado para engurgitamento e edema mamário, para dor mamária difusa e também para apoio no manejo de ductos obstruídos, fazendo com que o taping consiga dar uma estruturada melhor na mama, né? E mecanismo de ação, né, sugerido por alguns estudos, seria a melhora da drenagem linfática, a redução da pressão tecidual e o estímulo sensorial analgésico de ter algo segurando ali a mão. Então, existem várias técnicas de aplicação, né, do cinésio tempo, mas geralmente ele é feito em formato de um leque linfático, né, onde nós sabemos que está o sistema linfático daquele órgão, a gente faz o leque. E claro que precisa ter o estudo adequado para saber qual atenção utilizar. Cada taping tem uma cor, então ele tem, cada um deles tem uma função específica, uma área específica para ser aplicada, assim como também o efeito desejado. Então, geralmente se faz, né, esses cortes na tira a partir de uma base central e vai ser direcionado para os linfonodos axilares. Então, a fita é posicionada com uma tensão mínima para favorecer a drenagem e reduzir a pressão. E geralmente a duração do uso do cinésio tape para a mama é de 3 a 5 dias. Então, a fita permanece aplicada por esse período, permitindo aí um efeito contínuo, prático no dia a dia. Às vezes a gente tem que cuidar só, né? Que às vezes a gente vai fazer o laser, vai fazer o cinésio tape, mas às vezes não faz o básico. Uma boa anamnese, exame clínico e avaliação do binômio, assim como avaliação da mamada. Nós temos também o taping emocional, então o Emotional Freedom Techniques, também chamado taping emocional, que é uma técnica aí de regulação emocional que combina a estimulação dos pontos de acupuntura com foco cognitivo, reduzindo o estresse e seus efeitos fisiológicos na lactação. Então, aquelas mulheres que estão com alguma questão de saúde mental relacionada à gestação ou pós-parto, puerpério, que tem medo de usar a medicação, mesmo a medicação sendo segura, elas poderiam usar, né, no caso do baby blues, e no puerpério um pouco mais intenso, talvez o taping emocional. Lembrando que em casos de depressão pós-parto e psicose puerperal, essas pessoas precisam de acompanhamento psiquiátrico e uso de medicação, devido ao alto índice, né, de suicídio e até infanticídio. Então, isso são para casos de intensidade do baby blues ou um puerpério um pouco mais intenso, sem ser um estado depressivo nem de psicose puerperal. Então, o tempo emocional ele vai trazer redução do estresse materno, melhora da ingestão do leite, bem-estar materno, segundo alguns estudos. Também temos as massagens terapêuticas, cada vez menos se fala de massagem quando se fala de mama inflamada. Então, quem já estudou ou quem não estudou vai estudar com a gente os protocolos da BM, entre eles o protocolo 33, que mostra, né, a massagem superficial na direção do mamilo para os focos de linfonodos na região da clavícula, axila e do osso externo, né? Então, essa massagem terapêutica também na intenção aí de melhorar a drenagem linfática e reduzir a inflamação. Então, a massagem terapêutica ela é amplamente utilizada e validada, né, no manejo das intercorrências mamárias, podendo ser combinada com outras tecnologias para potencializar alguns resultados, como a estimulação do fluxo de leite, quando a gente pensa assim no edema do complexo arelo-mamilar, a pressão reversa, né, para reduzir o edema e o bebê conseguir fazer a pega adequada, então mamar adequadamente, estimulando assim o fluxo, também aliviando alguns ductos obstruídos, dependendo, né? Nós podemos usar tanto a laser terapia como uma massagem suave naquela região. E lembrando que a drenagem linfática reduz o engurgitamento e melhora também o conforto mamário global. Mas dentre os fatores, né, que mais modificam, a gente tem todas essas terapias que eu falei, né? O que realmente modifica uma história de amamentação vem da educação em saúde. A gente trabalhar já no pré-natal as principais complicações, né? A orientação adequada às mães é reconhecida como a tecnologia essencial no cuidado perinatal.
E muitas vezes as pacientes ficam perdidas por informações conflitantes dentro do TikTok, do Instagram, principalmente mães jovens, né? Os velhos como nós, a gente não entra no TikTok. Eu não tenho TikTok, gente, eu me recuso a estar naquela rede. Não é da minha idade, não é da minha. Então, só que quem vai dar informação, né? Eu espero que dentro da rede do TikTok tenha realmente profissionais sérios dando informação para essa geração mais jovem, mas a grande tecnologia é educação e amamentação, porque ela reduz complicações mamárias. Mães bem orientadas reconhecem sinais precoces de complicação e buscam ajuda mais precocemente. A educação também aumenta a autoconfiança materna, fortalece o vínculo e autonomia da mãe no cuidado. E também uma mãe que conhece mais sobre a amamentação, que foi orientada adequadamente pelos profissionais, tem uma maior duração do aleitamento, melhora da técnica de amamentação e adesão do aleitamento exclusivo. Então, é muito importante que, mesmo sabendo de todas as tecnologias e terapias que estão à nossa disposição, o manejo clínico e o aconselhamento é o eixo central de tudo isso. E nós podemos usar o diagnóstico na questão diagnóstico, ultrassom point of care ou ultrassom normal. Nós podemos, depois de bem manejado, feito aconselhamento, fazer terapias, né, adequada ao diagnóstico que nós fizemos, laser terapia, e também, por que não, as terapias integrativas, acupuntura, cinésio taping, mas elas são secundárias ao manejo clínico e o aconselhamento. Para que a gente tenha tudo isso integrada de forma harmoniosa, eu preciso de um profissional de amamentação qualificado e atualizado e que não fique só aqui, nem só aqui, nem só aqui. Que ele consiga fazer esse conjunto e essa roda, né, funcionar. Então, o tratamento eficaz das intercorrências mamárias exige múltiplas perspectivas e uma combinação de estratégias, não tem receita de bolo, cada família é uma família. E também a gente precisa entender que quando a gente extrapola o uso das terapias integrativas, das terapias físicas, das terapias diagnósticas, a gente sobrecarrega essa família emocionalmente, financeiramente e separa o mundo da amamentação em quem pode pagar e quem não pode. Então, nada vai substituir uma boa consultora que faça um manejo clínico adequado e aconselhamento. Nós temos a opção de sermos lesoterapeutas, terapeutas integrativas, com certeza. Mas nós não podemos esquecer o nosso papel como profissional da amamentação e focar no manejo clínico e no aconselhamento. Então, para concluir, né, a gente precisa ter a tecnologia essencial, que é a educação e amamentação nas famílias, para identificação precoce, para que eu seja, como profissional de saúde da amamentação ou consultora de amamentação, eu preciso fazer um tratamento eficaz com o menor sofrimento materno possível. Eu preciso prevenir complicações para garantir o sucesso da amamentação. Então, a integração entre as tecnologias e o cuidado humanizado é um pilar essencial para o apoio à lactação e para a saúde do binômio mãe-bebê. E minha mensagem final é: nada substitui o manejo clínico e o aconselhamento. Todas as tecnologias e terapias integrativas apresentadas, elas são ferramentas complementares e devem ser sempre utilizadas sob a orientação de um profissional de saúde qualificado, nunca substituindo a avaliação clínica e o aconselhamento individualizado. E aí eu quero ouvir vocês agora. Muito bom, Aqui professora estão Flávia, muitas parabéns. referências para vocês, e aí vamos conversar um pouquinho. Vou descompartilhar. Muito bem. Esse webinário, né, André, vai ficar gravado, a gente vai colocar no nosso canal, nos nossos canais de YouTube, no canal da Amamentação Científica, no canal do aleitamento.com, no canal da Passo Um. Já tem algumas perguntas aqui, eu já respondi. Qual o nome da pesquisadora de laser terapia? É a professora Kelly Coca, né, que inclusive tem
um capítulo sobre laser terapia no nosso livro. O André vai falar um pouquinho para a gente também da especialização, né, André? Legal, professor. Obrigado aí mais uma vez pela abertura. Parabéns pelo conteúdo de vocês, sensacional, né? Como a gente já pode ver aí no chat, o feedback das alunas, né? Muito positivo, né? O pessoal interagindo, gostando, parabenizando. E muito provavelmente, se você é uma profissional, né? Um profissional na área do aleitamento materno, que já trabalha com consultorias ou tem pesquisado sobre o tema, tem interesse no tema, muito provavelmente você já conhece, sabe, uma realidade que hoje nós temos, né? Cada vez mais mães têm dificuldade de encontrar profissionais que sejam realmente capacitados para ajudá-la no apoio ao aleitamento materno, né? E no momento tão belo da vida dela, né, que é a amamentação, a maternidade, muitas vezes ela não consegue encontrar ali alegria, satisfação, o prazer. E nós acreditamos muito que essa especialização tem o poder de mudar esse cenário, né, capacitando de forma completa o profissional para trabalhar em diversas frentes na área do aleitamento materno, desde o banco de leite, ao aconselhamento, ao manejo clínico também de forma completa, como também para aqueles profissionais que buscam o título de consultor internacional em lactação. Esse curso, essa especialização também te ajuda e te encaminha muito bem, te capacita muito bem de forma teórica para prestar essa prova. E o Instituto Passo Um é um dos pioneiros no Brasil nessa especialização, nessa área, né, tendo começado e lançado esse curso como especialização lactente reconhecido pelo MEC desde 2018, agora indo para a nossa 13ª edição dessa pós-graduação, né, professor? E no qual nós temos aí a alegria de dizer para vocês que já está com a data confirmada para iniciar no dia 28 desse mês, com a nossa aula magna, né? E essa especialização, ela tem a duração de apenas 12 meses, tá? Com aulas que são mensais, apenas um sábado por mês, e que vão ser transmitidas ao vivo de forma online para todo o Brasil. Então, se vocês são de outros estados ou até de outros países e tiverem interesse, vocês podem fazer essa especialização, porque vão ser transmitidas ao vivo essas aulas, tá? Como também elas ficarão gravadas na íntegra e serão disponibilizadas para vocês após a aula também, para que vocês possam fazer suas revisões ou até mesmo suas reposições, caso você não tenha conseguido participar ao vivo naquele dia de aula, tá? Então, de nenhuma forma vocês são prejudicados. Então, nós temos essas novidades com conteúdos completos, como nós falamos no início, docentes que são renomados na área do aleitamento, especialistas, expoentes, né, renomados no Brasil, como o professor Marcos e a professora Flávia, que são referências e que vão compartilhar com vocês muitos conteúdos. Eu acredito que o professor Marcos e a professora Flávia possam afirmar aí, né, o que vocês viram hoje aqui nesse webinar, nesse curto tempo, é apenas uma pequena ponta do iceberg do que é o mundo do aleitamento materno, né, professor? Tem muito mais para a gente conversar, para vocês mergulharem, aprenderem, e essa pós eu posso te garantir que vai formar vocês de forma completa, não apenas como consultora, vocês serão especialistas na área do aleitamento materno para trabalhar em todas as frentes desse mundo que abre um leque de oportunidades para a sua carreira profissional. Então, se você acredita que chegou o momento, se talvez essa seja a situação que você encara aí todos os dias ouvindo das mães, ou talvez você é a própria mãe que está tentando amamentar e às vezes não consegue, né, e sente a dor de outras mães que estão na mesma situação, sem dúvidas, essa especialização é para você, vai te ajudar, vai te capacitar e você vai poder ajudar outras famílias em todo o Brasil a viver esse momento de forma ainda mais intensa, né, como a especialização em aleitamento materno vai te capacitar, tá bom? Então, se você tiver interesse e quiser saber mais, nos chame no WhatsApp. Essa turma, como eu falei, já está aí com a data confirmada para iniciar neste mês de março, no dia 28. Me chama ali no WhatsApp, a gente te envia as informações, te enviaremos a grade, os conteúdos, e nós temos uma condição super especial para vocês que estão aqui no webinar de aleitamento materno, pois no final do mês passado, em fevereiro, nós encerramos a nossa promoção de pré-abertura
mas nós temos uma condição especial exclusivamente para vocês que estão aqui no webinar, então podem nos chamar no WhatsApp, e sem dúvidas nós vamos fazer algo especial para que vocês consigam realizar esse sonho, consigam iniciar essa especialização e se tornem de fato especialistas em aleitamento materno. De fato, se torne um profissional completo nessa área para atuar e trabalhar com segurança, com credibilidade, com autonomia e autoridade no assunto, tá bom? Então a gente aguarda o contato de vocês, podem nos chamar no WhatsApp, aquele que você recebeu ali a mensagem do evento, o link, e nós vamos atender vocês com o maior prazer e principalmente ficaremos ainda mais felizes, né, professor, em ter vocês aí como nossos alunos nessa aula inaugural no dia 28 desse mês, onde já temos muitas alunas aqui com a gente que participaram desse webinar e já estão matriculadas, estão contando os dias, né? E já adiantando um desses presentes bônus aí que a gente tem de condição especial para vocês, nessa promoção de pré-abertura, nós demos de forma gratuita, como presente bônus, o livro atualizado do professor Marcos Senato de Carvalho, né? Exatamente. Todas as alunas matriculadas na promoção de pré-abertura no mês passado ganharam gratuitamente esse livro com a atualização, né, professor? É a última edição atualizada, correto? Ganharam de graça, pessoal. Mas eu Correto. já adiantando aqui para vocês, como eu falei, todos vocês que estão aqui no webinar e se matricularem com a gente nessa condição especial, exclusivamente para vocês aqui participantes do webinar, nós também daremos para vocês de forma gratuita o livro do professor Marcos, nessa última edição, de forma completa, tá bom? Então, eu já estou adiantando aí um pouquinho desse presente bônus que a gente preparou para vocês aqui, que a gente vai aí deixar disponível exclusivamente para vocês aqui, os participantes do webinar, tá bom? O professor, quer falar É, alguma coisa? a Jânia está falando que é apaixonada pelo aleitamento, é enfermeira obstétrica, é obstetra e atua na maternidade e na atenção básica. Então, o nosso curso abrange todas as áreas do aleitamento. Para quem trabalha na rede básica, a gente vai discutir sobre estratégia Amamenta Alimenta Brasil, unidades básicas amigas da amamentação, e para quem trabalha em maternidade, a gente vai discutir o Hospital Amigo da Criança, Qualinel, Método Canguru, Banco de Leite Humano. Então, é para quem trabalha em todas as áreas em aleitamento. Exatamente. É uma formação completa, né, professor? É, uma É, formação completa, tanto integral, em teoria abrangente. quanto É. em prática também. Então, Uhum. pessoal, como eu falei, o Instituto Pastum já está indo para a nossa 13ª edição, somos referência nacional, já tivemos alunos até em nível internacional, né, professor, fazendo essa pós com a gente. É. E agora aí nesse formato novo, totalmente com aulas transmitidas ao vivo, totalmente online, podendo atender vocês de qualquer estado do país, com essa especialização de forma completa e reconhecida pelo MEC, tá? Então vocês saíram com o título de especialista reconhecido pelo MEC, tá bom? Doutora Flávia, já tem alguma amamentação científica? é, Vocês conhecem a amamentação científica e as quintas científicas, né? Que é um programa que a Flávia faz periodicamente, pegando artigos científicos recém-publicados e apresentando o artigo e discutindo. Então, é uma forma de capacitação, de educação continuada em aleitamento. Já tem a próxima? Será que a professora Flávia ainda está aí? Eu não Tá, estou vendo tá mais. muda, ela tá muda. Eu acho que a professora Flávia acabou saindo da sala, ou caiu. Não, ela Ou- tá, ela tá muda aqui. Tem que abrir o é, áudio. Bom, então, dentro de alguns dias, a gente vai disponibilizar essa gravação nos nossos canais do YouTube, tá bom? A gente manda os endereços depois, tá bom? Muito Perfeito, obrigado pessoal.
pela presença de vocês. É isso aí. Obrigado a todos também. Nos sigam lá nas redes sociais do professor Marcos, da professora Flávia, arroba Instituto Pastum também. Sempre que tivermos novidades, vamos publicar ali, tá? E o certificado de vocês aí vai chegar no e-mail que vocês cadastraram ali na inscrição dentro do prazo de até 30 dias, tá bom? Então, vocês vão receber o certificado de participação aqui do nosso webinar também. Então, nos siga lá nas redes sociais. E se você tem interesse, não perca essa oportunidade de ingressar nessa nova turma 2026 de pós-graduação em aleitamento materno, que se inicia neste mês de março, tá bom? Essa é a oportunidade para você dar esse passo de sucesso na sua carreira profissional. Grandes conquistas começam com um passo e nós estamos aqui para ajudar vocês nessa trajetória de sucesso. Conte com a gente. Obrigado, professor Marcos, mais uma vez aí pela participação. Obrigado, Márcia, pela Um recomendação prazer. também, nossa aluna. Obrigado a todos vocês por estarem aqui presentes com a gente, a professora Flávia, que conseguiu entrar aí novamente. Obrigado, professora. Desejamos aí Flávio, a uma gente excelente está se despedindo. Você quer falar algumas palavras? maravilha, então, pessoal. Deu certo? Parece que bloqueou o áudio da Flávia. Ah, que pena. Ok. Mas a gente vai ir divulgando. Eu coloquei o perfil da amamentação científica aqui para vocês seguirem no Instagram, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, André. Obrigado, Flávio. Obrigado, pessoal. Boa Bela, noite para vocês. Aressa, obrigado. Obrigado. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau, Tchau. Ale. Boa noite. Foi ótimo.